Que tipo de compromisso você vê os líderes de hoje possuindo? E você, quais são os compromissos que você como líder tem desenvolvido na sua vida? Hoje aprenderemos modelo de um bom líder. Olá, meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo continue superabundando em sua vida. A nossa leitura de hoje são os Salmos 101, 102 e 103. No Salmo 101, Salmo de Davi, nós temos um exemplar procedimento de um bom rei, de um bom líder que quer honrar o seu Deus. E ele diz desde o início: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Líderes que querem nada mais, nada menos do que ser como o Senhor. E ele diz: portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Se você quer ser um bom líder, tem que começar dentro de sua casa, portas adentro. Não adianta ser um bom líder das portas para fora. E ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso eu quero em minha vida. Ele quer uma vida justa e correta. Ele diz: longe de mim o coração perverso. Eu não quero coisas malignas na minha vida e nem ao redor das pessoas que estão comigo. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Ele não vai ser um líder que fica ouvindo fofoca, nem suportará corações soberbos. O compromisso dele está em procurar aqueles que são íntegros e retos. Ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Ou seja, um compromisso com a retidão, com a justiça, mais do que apenas capacidades das pessoas. Hoje em dia muitos líderes vão atrás de títulos, ou de fama, ou coisas do tipo. Nós precisamos de pessoas que tenham integridade, caráter, compromisso na sua vida, na sua casa e depois por onde eles andam. Ele ainda declara: não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Observe o compromisso dele. Eu não quero mentira aqui, eu não quero falsidade aqui. Nós vamos procurar viver de forma justa, manhã após manhã, um compromisso diário. Destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Que exemplo nós temos na Escritura. Que tristeza perceber que a gente não acha um homem como esse em nenhum lugar. Mas existe. Seu nome é Jesus. Jesus é o perfeito modelo de um bom líder, porque ele lidera a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Não só de sua igreja, mas ele é o rei do universo. Ele manda em todas as coisas e tudo que ele faz é com perfeição. Nunca ninguém encontrou erro em sua vida, nem fraude, nem mentira. Ele é o único que pode transformar nossa vida para que nós sejamos mais parecidos com esse modelo. Se você quer se tornar um bom líder, você precisa conhecer a Jesus. E Jesus transformará o seu coração para que você seja mais parecido com ele. No Salmo de número 102, nós temos, como o próprio Salmo diz, a oração do aflito que, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. O momento que esse salmista escreve é um momento de luta, de dor. Ele fala: ouve, Senhor, a minha súplica, não te ocultes de mim, dá-te pressa em acudir-me. E ele começa a descrever como é que ele vivia, era realmente muito sofrimento. Ele esqueceu até de comer, perdeu o apetite. O texto diz que ele se sentia solitário, comparado a alguns pássaros sozinhos. Ele diz que estava sofrendo escárnios, as pessoas insultavam a toda hora, furiosos praguejavam seu nome. Estava enfrentando muito sofrimento, ele descreve várias coisas, ele se sentia vazio, como a sombra que declina, assim os meus dias e eu vou secando. Mas ele sabia de uma coisa: tu, porém, Senhor, permanece para sempre a memória do teu nome de geração em geração. A gente pode fraquejar, cair, se sentir sozinho, desfalecido, como o salmista. Mas Deus, Ele permanece para sempre. Os teus sofrimentos são compreendidos por alguém que também foi alvo de todas essas coisas. Mas apesar disso, não desfaleceu. Enfrentou tudo
carregou sobre si o peso dos nossos pecados, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele foi insultado, ele foi abandonado, ele sabe o que é sofrer. Ele teve todos os sofrimentos que algum homem pode ter, mas numa intensidade infinitamente maior. E ele permanece para sempre, porque ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E vivo está para julgar os vivos e os mortos. Seu nome é Jesus e nós devemos colocar a nossa vida totalmente em suas mãos. E por último, hoje nós temos o Salmo de número 103, mais uma vez um Salmo de Davi. Esse Salmo é um verdadeiro monólogo da alma, onde o salmista diz para ele mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó minha alma, louve a Deus, glorifique a Deus e lembre-se de todas as coisas que Deus fez. Davi está conversando com ele mesmo, porque tem momentos de tristeza da nossa alma que a gente precisa conversar com a gente, ainda que pessoas ao seu redor achem que você está louco, mas você sabe que não. Você dizendo para você mesmo: Daniel, glorifique a Deus, para que ficar assim? Davi começa a lembrar para ele mesmo quem era Deus. Ele diz: é Ele quem perdoa as suas iniquidades, é Ele quem te sara, é Ele quem te redime, é Ele quem te coroa de graça e de misericórdia, é Deus quem te farta de bens, é Ele quem faz justiça, é Ele quem julga todos. Ou seja, ele começa a lembrar para ele mesmo quem é Deus. E ao lembrar tudo isso, ele fala: como o Senhor é bondoso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então ele diz: tu és como um pai que se compadece dos filhos. Eu não passo de pó, mas tu és poderoso. Minha alma, presta atenção nisso. Bendize a minha alma ao Senhor. Nós precisamos conversar com a nossa alma. Como é que está a sua alma? Como é que está o seu coração? Eu queria dizer que se você não conseguir conversar sozinho com você mesmo, você pode conversar com aquele que sua misericórdia é de geração em geração. Jesus de Nazaré. Cristo veio ao mundo para nos trazer esperança. Ele pode te ajudar. Você não consegue falar sozinho, não tem ninguém para conversar, está se sentindo só? Converse com Jesus, Ele te ouve. E Ele quem pode te perdoar, é Ele quem pode te sarar, te redimir, te fartar de bens, de fazer justiça, julgar todas as coisas. É Ele quem pode estender sua graça para você, pecador, e trazer perdão, restauração e paz, para que a sua alma possa estar bem e dizer: louva a minha alma ao Senhor, eu quero glorificar a Deus. Que no dia de hoje você possa separar um tempo para fazer isso, para refletir sobre as leituras desse dia e perceber o quanto Deus tem estendido para você a sua graça e o seu perdão. Que Deus abençoe sua vida e transforme a sua vida para ser mais parecido com Jesus Cristo.